Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma ótima segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Caso Gerson, será que o jogador vai ficar ou vai ir para a Rússia? Além disso, as últimas informações da preparação do rubro-negro para a estreia no Mundial na próxima semana. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. Para o Campeonato Mundial de Clubes, o Pedro Henrique Torre conosco, porque tem, claro, notícias do Flamengo envolvendo a competição, mas também a proposta pelo Gerson. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você, um abraço aí para todos, beijo para Mari, enfim, Jailson, Marra, todo mundo tá por aí. Pois é, Flamengo nessa expectativa de Mundial de Clubes, quarta-feira tem um embarque para os Estados Unidos, preparação ali, vai chegar lá em Atlantic City, enfim, Nova Jersey, o Flamengo vai jogar, dia 16 contra o Esperança. E aí fica essa questão do Gerson, né? Mas do Gerson, Bruno, Mari, não tem muita dúvida em relação ao Flamengo, não. Se chegar a pagar os 25 milhões de euros de multa à vista, o Zenit leva. E aí, claro, tem que concordar totalmente lá com o jogador. Então o Flamengo está bem ciente disso, não adianta o Zenit tentar parcelar, enfim, fazer um crediário, algo nesse sentido, é pagar a multa à vista. Aí o Flamengo não tem o que fazer e leva abaixo disso. O Flamengo não tem interesse em negociar o jogador. O Zenit, o Flamengo não foi informado oficialmente, então, dessa movimentação, mas já sabe, obviamente, nos bastidores, enfim, conhece bem ali esse tipo de movimentação. Até porque se movimenta também para se reforçar para a sequência da temporada. A gente tem falado sobre o Carrascal, também com os russos, Dinamo de Moscou, o Flamengo ali acenando com 10 milhões de euros, podendo chegar a 12, questões de bônus. A expectativa é até de otimismo, que dá para chegar ali no valor, talvez um pouquinho mais, quem sabe é o que é o Dinamo de Moscou. O Flamengo está tentando esticar a corda ao máximo. O problema é que amanhã se encerra essa janela especial da dona FIFA para o Mundial de Clubes, então não se sabe se o prazo haveria tempo hábil, na verdade, para o Flamengo conseguir essa contratação. Mas é isso, Gerson pagou, levou, mas tem que ser no débito, na hora, sem crediário nenhum. Bruno, Mari. É assim que a gente gosta. Aqui, ó, pingou. Pix. Quer levar, tem Atualizou, que fazer sorrir. tem notificação, aí sim, liberado. Agora, quando falamos de Gerson, tem um elemento surpresa aí, né? Porque, assim, meio em cima da hora, o impacto de um jogador que está ali, é ídolo, que parece que está cada vez mais conectado, titular da seleção brasileira, numa fase espetacular, e, de repente, Gerson parece que vai embora para jogar na Rússia. Então, aí, é bem diferente, né, dos casos que a gente está tratando aqui, falando de Estevão, Igor Jesus e outros. Zenit de olho. Gerson, na atual passagem pelo Flamengo, 141 jogos, 129 como titular, a média de quase 80 minutos por jogo, então quase sempre ali perto de um jogo inteiro, né? 11 gols, 23 assistências, são números excelentes, na minha opinião. E tem também os minutos para participação em gol e 4 títulos. 2 cariocas, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Isso só na volta. Nós estamos falando só na volta. O Zenit deve pagar a multa para tirar o Gerson do Flamengo, e isso, obviamente, se o Gerson realmente decidir que ele quer ir embora. Ninguém tem o direito de querer decidir, se meter na vida, na carreira dos outros, seja ela qual for, e na do futebol também, e na vontade do cara de ganhar mais dinheiro. Ah, mas já ganha muito no Flamengo, já tá rico. É a vida dele, ele que tem a família dele, os filhos ou não tem filhos, enfim. Quem tem que decidir é ele. Ainda assim, o que vem na minha cabeça é: caramba, 1 ano da Copa, titular da seleção brasileira, jogando muito no Flamengo, vai fazer o quê na Rússia? Vem na minha cabeça isso. Ganha dinheiro, Abel. Vai ganhar dinheiro, eu repito, eu já falei antes para preparar. É o direito dele, é a carreira dele, quem tem que decidir é ele. Mas vem isso na minha cabeça, eu fico pensando, caramba, não era melhor ficar no Flamengo? Fico imaginando o papo dele com o Felipe Mari? Luiz. Fico imaginando o papo dele com o Felipe Luiz nesse momento. Diga, Mari, o que você pensa sobre isso? Não, eu concordo com você. A gente vem de uma negativa, por exemplo, de jogador como o Bruno Fernandes, do United, que também recebeu essa proposta milionária, né, da Arábia, que quase sempre a janela europeia, alguém ali é muito
muito buscado. Temporada passada foi o Salah que disse não, o Bruno disse a mesma coisa agora não, porque ainda entendo que posso entregar num nível muito maior de futebol, de competitividade, enfim. Penso a mesma coisa do Gerson, mas assim... vejo talvez... Mas para a Rússia, porque a questão financeira não se discute. Dizem que vai ganhar 3 vezes mais, mas a Rússia o cara fica meio escondido hoje, né? E todo o contexto, né, envolvendo a Rússia, a situação histórica... Vai jogar o quê? Fica escondido, que eu digo. Só vai jogar o Campeonato Russo, vai é isso? jogar as coisas internas, quer dizer, só o dinheiro... Porque negada a Rússia é muita coisa, né, no nível esportivo ali, de participação. Que o dinheiro nunca é só, né? Mas só o dinheiro justifica. Às vezes o dinheiro justifica tudo. Mas tem essa coisa, Copa do Mundo, tem a afirmação dele em seleção brasileira, um novo técnico chegando, quer dizer, seria melhor concentrar nisso. Agora tem que... a valorização que não que o fato dele ir para a Rússia certamente vai tirá-lo da Copa, não. Mas ele pode perder espaço. Mas aconteceu com o Gerson, com o Luiz Henrique e com o Nino, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira, ninguém mais fala na existência do Nino. Ele está lá. Porque o que eu ia dizer assim, se ele realmente for para a Copa e fizer uma boa Copa, ele pode ter uma valorização que vai trazer para ele dinheiro também. Né? Eu acho que sim. Agora é o caso de combinar com os russos, porque o Flamengo só libera se a multa for paga à vista. Eles já falaram que pagam a multa. Mas como eles vão pagar essa multa? Eu acho que é aí que está o último entrave do negócio. Mas é aquela velha história do futebol, né? Ainda mais hoje em dia. Quando o jogador quer ir, é difícil segurar. Claro. Porque o cara fica insatisfeito lá dentro, no dia a dia, isso gera um mal-estar, gera problema. O Gerson tem uma situação, Abel, que de alguma forma se assemelha à do Neymar. Porque quem cuida da carreira dele é o pai, o Marcão. E o Marcão tem falado muito, desde o início do ano, né? Que o Gerson abriu mão de dinheiro para jogar no Flamengo, que tinha um salário baixo, comparado sempre deixando no ar ali, na insatisfação com o retorno do Flamengo. O Flamengo chamou o Gerson, renovou o contrato dele, estabeleceu essa multa, que é de 25 milhões de euros, era maior a multa anterior. Muito maior, né? E, de certa forma, eu acho que tem, assim, o Flamengo deve estar meio cansado dessa relação do pai do Gerson, que fica reclamando o tempo inteiro do clube, que acha que não está bom, que quer sair, que solta informações. Então, estabelecendo um paralelo, é o pai do jogador de novo ali. Não sei até que ponto o Gerson tem realmente esse interesse, essa vontade. É um cara que sempre demonstra muito amor, muito carinho pelo Flamengo, mas o staff dele, que mais uma vez se faz representar através do pai, tem tido uma postura, difícil nos bastidores. E ele fará muita falta ao Flamengo. Ele é um jogador fundamental para o Flamengo hoje. Ia te perguntar isso, até que ponto pode impactar essa sequência ou essa temporada do Flamengo, a saída do Gerson, caso se confirme? Impacta muito, vai forçar o Flamengo a jogar de uma outra maneira. É um jogador que até me perguntaram ontem, né? Eugênio, você olhando aí o futebol sul-americano, quem você acha que poderia ser uma boa opção para o Gerson? Cara, o Gerson é um jogador único. São características muito específicas. Pela versatilidade dele, ele pode jogar em diferentes posições. Tem jogado assim no Flamengo. Vira e mexe, volta para jogar como volante, pela direita, pela esquerda. Ele joga aberto pela direita. E é um jogador que atua muito com e sem a bola, né? Marca bem. Com a bola ele sai para o jogo, ele inverte jogada. Só tem uma questão para mim, que é a finalização dele, que não é exatamente a melhor. Mas ele prepara muito bem as jogadas. Mas ele constrói muito. E finaliza. Ele é muito decisivo. Às vezes dá uns corta-luz lindos, como aquele do jogo contra o Equador. Acho que foi a melhor coisa que a seleção brasileira fez ofensivamente, foi aquela jogada dele. Então, é difícil você encontrar um jogador com as características do Gerson. Isso acabaria forçando o Flamengo a mudar um pouco a sua maneira de jogar. Porque o desenho de jogo do Felipe Luiz passa pela capacidade que o Gerson tem de fazer essas funções e de ser o cara da direita que vira um meia, mas que ao mesmo tempo volta para marcar, que fecha do outro lado se preciso, sem fazer a substituição. E com a qualidade que ele tem técnica, é difícil demais achar no mercado. Ainda mais com todo o conhecimento que ele tem do clube, entrosamento. O histórico dele, né? Ele é um dos poucos remanescentes hoje do time de 2019. Tirando a parte financeira, que não é nem um pouco desconsiderável, né? Eu acho que os dois lados têm a perder. Assim,
Eu acho que pensando no nível ali de grupo, de equipe, de ter o acolhimento, tem muitos brasileiros, né? O Zenit ali, entre os titulares, você tem o Mantuan, você tem o Pedrinho, que era do Corinthians, você tem o Nino, você tem o Luiz Henrique, você tem o Douglas Santos, que passou pelo Atlético. Então, de 11 titulares, 5 são brasileiros ali da equipe. Então, acho que ali não vai, né, ter ali o entendimento, ali o acolhimento, isso não vai faltar. Mas, pensando esportivamente, acho ruim para o Flamengo, acho ruim para o Gerson, mas como você bem disse, né, no início da sua fala, o jogador ele decide o que é melhor para não só para a carreira dele, como para a vida dele, né, para o entorno dele. É bom para o Zenit. Agora, para o plano de carreira dele... E o Zenit é um clube difícil depois, né, para você negociar, porque eles amarram muito o jogador, né? Times brasileiros têm muita dificuldade de negociar com o Zenit quando precisa fazer a inversão. Então, além de tudo, exatamente, além de tudo, é um time chato depois para liberar o jogador. Tem que saber disso quando vai. Exato. Depois não ficar chorando que não quer ir, e não deixam eu ir embora. Exatamente. Não é, professor? Eu acho um investimento a médio prazo ruim. Talvez nesse momento, essa conta que talvez o pai Marcão esteja fazendo, né? Tantos meses ganhando tanto, por tantos meses ganhando tanto, mas não é só isso, né? Não é só isso. A carreira dele não acaba aqui, ele é jovem demais também para isso. 28. Mari, a chegada do Jorginho, de alguma forma, compensa? Ele que foi apresentado já, né? Ou não tem nada a ver, outra característica? Não compensa. Não compensa o jogador Gerson. Eu acho que, pensando no elenco, é uma baita aquisição do Flamengo. Eu gosto muito do Jorginho. A gente olha, claro, as últimas temporadas já não teve mais o impacto no Arsenal como ele já teve. Outros jogadores chegaram para esse meio-campo do Arsenal. Vejo o Jorginho como um jogador muito útil para o Flamengo, mas função Gerson ele não faz. Assim, ele faz uma das, né? Quando você pensa num Gerson muito mais recuado, que tem qualidade na saída de jogo, que tem muita experiência ali nesse setor, mas se apresentar da maneira como o Gerson se apresenta, você pode usar o Gerson na direita, um pouco mais avançado, desloca ele para a esquerda. Essa movimentação que o Gerson tem de buscar o jogo, de se apresentar para o jogo, o Jorginho não é esse jogador que se apresenta para o jogo, da maneira como o Gerson se apresenta. Então, não é uma peça de reposição, pensando em características. Mas é um super jogador para o elenco do Flamengo, isso com certeza. Vai trocar um todo-campista por um volante. Um volante de qualidade, um volante até que pode fazer também segundo volante, mas não vai muito além disso, né? Não pense que é um replace. Se você pensar, saiu De La Cruz, saiu Everton Araújo, aí saiu Pulgar, aí você pensa, chegaram do Jorginho até que... Agora, Gerson não tem ninguém ali no Flamengo. Eu acho que nem faz foi pensado para isso, né? Não, com certeza não. É que agora depois. Os holofotes se voltam para isso, né? Até por exclusão, mas vai ter que trazer alguém. Ou então muda o jeito de jogar. Não, acho tem que vários jeitos de numa jogar. forma mais imediata, você coloca o Luiz Araújo de titular pelo lado direito ali, que é um jogador que tem dado boas respostas. Muito bom jogador. Muito bom jogador, até um dos melhores da temporada do Flamengo. Né? Mas assim, porque o Gerson atua pela direita. E recentemente ele colocou o Luiz Araújo de titular com o Gerson jogando de volante. Você pode tentar fazer um redesenho com a chegada do Jorginho, coloca o Jorginho e abre o De La Cruz para jogar pela direita. Pode ser, mas o De La Cruz não tem demonstrado fisicamente força para fazer essa função, mas ele já fez. E ainda, ele já fez no River Plate. Dentro de um contexto de jogo do Filipe Luís que pede muito essa intensidade, né? Pede. Não dá mais para você cadenciar tanto o jogo do Flamengo. O jogo do Filipe Luís é de muita intensidade. E com intensidade, aí a melhor resposta dentro do que tem hoje é o Luiz Araújo. Perfeito. Fazendo a direita ali com características diferentes, jogador mais vertical, finaliza melhor que o Gerson, mas não é a visão de jogo, não é a distribuição de bola que o Gerson tem. É mais vertical, é mais direto para o gol. Eu acho que é difícil encontrar reposição, mas o Flamengo vive essa situação aí, né, de mercado. Se a gente voltasse atrás um pouquinho, o Flamengo tinha o Alcaraz, que foi para o Everton, né, que era um jogador que poderia tentar fazer um pouco esse papel. Foi muito bem no Everton quando chegou lá, mas já vendeu, né? O Flamengo, inclusive, vendeu o jogador, estava emprestado, já foi vendido, e vai ter que buscar no mercado uma reposição. Repito, igual o Gerson não vai ter que tentar buscar o melhor possível para tentar equilibrar tecnicamente o elenco. Eu acho que o que ameniza a possível saída do Gerson
é a presença do Luiz Araújo, nem a chegada do Jorginho. Acho que é outro departamento. É o outro jeito, você vai jogar, você ganha, é mais incisivo, mas perde outras coisas. É o outro jeito, você vai jogar, você ganha, é mais incisivo, mas perde outras coisas. Aí vai ter que redesenhar. Para isso, o Felipe Luiz está lá. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE.com, falando sobre essa chegada de Jorginho e como o Felipe Luiz vai encaixar ele no time. Abre aspas para a matéria. Entenda como o Felipe Luiz pode encaixar Jorginho no time do Flamengo. Novo reforço prefere atuar como primeiro volante e é visto como capaz de fazer também a função de De La Cruz. Em sua primeira entrevista coletiva com a camisa do Flamengo, Jorginho admitiu que prefere atuar como primeiro volante, posição que hoje é ocupada por Pulgar, homem de confiança de Felipe Luiz. Quando todos estão à disposição, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, todos esses completam o meio-campo. Esse esquema sofreu diversas alterações nas últimas partidas por conta das lesões de Everton Araújo e Alan, que ficam na fila esperando oportunidades. Depois de algumas reuniões virtuais para a contratação de Jorginho, que conversou com Felipe Luiz em uma sala de reunião lá no Ninho do Urubu, o treinador apresentou alguns vídeos para o jogador e os dois debateram questões táticas. O meia entende que tem similaridades com as características de jogo do treinador. O GE apurou em uma análise rápida sobre o atleta. A comissão vê Jorginho, além de camisa 5, como um jogador com características para fazer a função de De La Cruz. O uruguaio se recupera de uma entorse no joelho esquerdo e o clube trabalha para tê-lo à disposição no Mundial de Clubes. Em seu primeiro dia de trabalho no Ninho, Jorginho fez os testes físicos e também participou de um pouco do treino com o restante do grupo. Fez aquecimento na parte inicial, depois o meia seguiu um protocolo individual no campo junto com a preparação física. Essa também é a previsão para os próximos dias, um acompanhamento intenso da preparação física do jogador para entender melhor suas condições físicas. O objetivo é ter os dados referentes a todas as métricas para então definir uma possível data de estreia com a camisa do Flamengo. Há uma expectativa que seja logo na estreia do Mundial de Clubes contra o Esperance. Enfim, essas são algumas informações dessa chegada de Jorginho ao Flamengo. E agora vamos ver essa novela aí, né, sobre o Gerson, se realmente vai sair ou vai ficar. Será que ele vai abandonar até uma possível chance de ir para a seleção brasileira? Porque ele jogando no Flamengo ele tem muito mais chance. Enfim, essas são as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!